Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Lopes e esse é o Caderno Regional. Veja agora o que é destaque na edição desta segunda-feira. Crescem os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Os meninos também fazem parte das estatísticas. Em Santos, Prefeitura fecha o cerco contra os casos de sarampo e inicia as obras do projeto Nova Ponta da Praia. E no futebol, destaque para mais uma vitória da Portuguesa Santista em Urico-Mursa. Segue fechando o cerco contra o sarampo na cidade. Hoje foi realizada mais uma ação de bloqueio. Uma picadinha e pronto. Melhor perder uns minutos antes de ir para o trabalho e se vacinar do que sofrer depois. Doeu? Não, tranquilo. É melhor levar uma picadinha, mas ficar sossegada, Com né? certeza. O posto de vacinação foi montado na Rua Amador Bueno, em frente a esse prédio comercial. É a chamada ação de bloqueio. Foi confirmado um caso de sarampo em uma mulher que trabalha no local. Esta mesma ação que nós estamos fazendo hoje, ontem nós fizemos na Pompeia, onde a funcionária reside. Então nós fizemos no prédio dela e todo o entorno do quadrilátero desse prédio. A norma aqui é vacinar todo o prédio onde ela trabalha. As pessoas estão aderindo, é em torno de 600 a 800 pessoas, trabalhadores que estão descendo aqui e fazendo essa campanha hoje para a gente ter um bloqueio vacinal. Mas todas as nossas outras unidades estão vacinando normalmente das 9 às 16 horas. 2 casos de sarampo foram confirmados na cidade. De janeiro até hoje, já foram aplicadas 25.500 doses. No mesmo período de 2018, foram 2.500. Além dessas ações de bloqueio, a Secretaria de Saúde está preparando um dia D da vacinação contra o sarampo. Vai ser no próximo sábado, dia 16. Vão estar à disposição 100 mil doses da vacina. É melhor a gente fazer antes a ação do que aconteça algum problema mais na frente. Não é nenhum alarme, nenhum alarde. A gente justamente está fazendo para que a gente faça um trabalho bem feito, como a gente tem feito com sucesso. E a população deve ficar bastante atenta. Começaram nesta manhã as obras viárias do projeto da Nova Ponta da Praia. Mesmo após a Câmara de Santos elaborar um relatório para que os trabalhos tivessem início somente depois do esclarecimento de todas as dúvidas. O assunto, inclusive, está sendo debatido agora à noite pelos vereadores. Com facilidade, a máquina arranca o asfalto. É o início das obras que vão mudar a ponta da praia. Na primeira fase, vão ser feitas as alterações do sistema viário. Para você ter uma noção do que vai acontecer aqui, é o seguinte: daqui da onde eu estou até ali a calçada dos clubes, vão ser as 4 pistas, 2 no sentido Ponta da Praia e 2 no sentido São Vicente. Daqui para cá vai ser tudo calçadão. A ciclovia que era ali no meio vai passar mais ou menos para esse espaço aqui. Aí depois que acabar a primeira fase das obras é que vão ser feitas as intervenções aqui no calçadão, que deve ficar com mais ou menos 8 metros de largura. O gerente do projeto explica que o espaço para os carros vai continuar o mesmo. As vagas de estacionamento vão mudar de lugar. Vão ter aqui 2 bolsões, um próximo ao Deco Pescador e um próximo ao Edgar Perdigão, para compensar essa remoção das vagas ao longo da avenida. A gente vai juntar todas as pistas, as 2 que vão no sentido ferryboat e as 2 que saem do ferryboat, o mais próximo possível do lado predial. Então o canteiro central vai ser reduzido apenas para fazer a segregação e com isso a gente vai jogar a ciclovia também para a linha d'água. A gente vai manter as 2 pistas de rolamento nos 2 sentidos, ou seja, quem vai para o ferryboat ou quem sai do ferryboat vai ter as 2 faixas de rolamento com as mesmas larguras, porém essa readaptação do geométrico vai possibilitar a criação da ampliação do calçadão. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa verificou o andamento dos trabalhos no início da manhã. Ele afirma que tudo está dentro do cronograma. As intervenções do viário são 2,5 km de intervenção que serão realizadas aqui na Ponta da Praia. Nossa expectativa é que até o início do próximo ano essas intervenções estejam
concluído. Estamos começando agora, conforme o cronograma pactuado, e a expectativa é positiva. Teremos aí alguns desvios de trânsito, que a CT vai informar aqui a população local e as pessoas também que acessam a ponta da praia. Um transtorno temporário em razão da obra, mas o benefício será permanente. Nós vamos ter um novo cartão postal da cidade, um lugar com capacidade aí também para atrair eventos, atrair cada vez mais turistas para Santos. Após as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo e o Grande ABC na última madrugada, os moradores enfrentaram uma segunda-feira de caos. Veja mais detalhes no Brasil em 1 minuto. De acordo com os bombeiros, foram confirmados pelo menos 12 mortos e 6 feridos até a tarde de hoje. 4 das mortes ocorreram em Ribeirão Pires. Ao todo, a cidade registrou 10 deslizamentos de terra. Na fronteira entre São Paulo e São Caetano do Sul, 4 pessoas foram carregadas pela enxurrada provocada pelo transbordamento do Tamanduateí. 3 morreram em São Caetano e 1 em São Paulo. Já em São Bernardo do Campo, um motociclista morreu na região do Taboão, que faz divisa com São Caetano. A vítima teria tentado atravessar um alagamento em frente ao Shopping Cristal, mas acabou se afogando. A mulher que estava na garupa conseguiu escapar. Em São Caetano do Sul, de acordo com a prefeitura, todas as entradas e saídas da cidade ficaram prejudicadas. Os bairros mais atingidos foram Fundação, Prosperidade, São José e Jardim São Caetano. Em Mauá, houve deslizamentos e uma pessoa chegou a ficar soterrada, mas foi resgatada com vida. Entre 2011 e 2017, o Brasil registrou crescimento de 83% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino, mas os meninos também fazem parte das estatísticas. Quase 3 décadas se passaram e o pesadelo ainda não teve fim. Desde o dia que aconteceu, todos os dias isso me atormenta. Todo dia, não some. Depende do dia, da hora. Todo dia sim. Às vezes quando eu acordo. Pior é quando eu durmo. Quando eu tô perto de dormir que vem isso na cabeça que não me deixa dormir muito bem. Mas são fantasmas que me vêm toda hora. O abuso sexual aconteceu aos 13 anos. No meu caso foi um amigo já mais velho que eu, que pensando hoje, ele possivelmente tenha passado pela mesma coisa que eu, com o mesmo cara. Ele me chamou pra ir ao fliperama encontrar com o Ricardo. Ricardo é o nome do meu estuprador. E é a única coisa que eu sei. Então ele me levou pra conversar com o Ricardo, conhecê-lo, já um rapaz. Eu presumo que devia ter uns 30 e poucos na época, já sem cabelo. Então lá ele começou a me falar que ia me pagar as fichas pra jogar. Fliperama que eu mais gostava de fazer. Em dado momento, depois de ter pagado algumas fichas nesse fliperama, que era na Praça da Independência, falou pra gente ir no outro fliperama, que tinha outras máquinas lá, diferentes, e que ele me pagaria as fichas lá também. Né? Saímos da Praça da Independência, sentido Marcílio Dias. Mas entramos naquele conjunto de prédios onde embaixo hoje tem várias lojas de videogames e jogos, mas na época não tinha nada, era só os corredores e banheiros. E ele, no meio do caminho, perguntou se eu fazia alguma arte marcial, eu fazia judô na época. Ele falou, então vem cá que eu vou te mostrar uns golpes. E me pegou por trás, de roupa ainda, nos corredores. E dali, ao invés de continuar o caminho pro fliperama, ele me levou pra escadaria do prédio da Galeria de Moreira, numa das escadarias lá, no primeiro bloco. E ele me levou pra escadaria desse prédio e lá ele me estuprou. Com medo, ele se calou e a violência se repetiu. Medo esse que ele ganhou e me fez voltar outras 2 vezes, sob pena de ele contar pros meus amigos que ele estava me estuprando, ou que eu estava indo fazer sexo com ele. A violência provocou mudanças no comportamento. Eu passei a beber. Eu tinha acesso a álcool em casa muito fácil. Eu passava a maior parte dos meus dias alterado de álcool. Então isso me fez perder anos na escola. Eu não gostava de contato. Eu
não me permitia ter contato, não me permitia me abrir para isso. Para nada, na verdade, para isso, para a escola também, para a família. Eu com 14 anos adquiri uma gastrite. Na adolescência, praticamente, eu fui um cara quieto. Eu não confiava em ninguém. Eu não tinha relacionamentos. Porque eu sempre tive muita dúvida. Mesmo não sendo homossexual, não tenho essa tendência a ser, mas você imagina que durante muito tempo, depois que isso aconteceu, eu tinha essa dúvida. De que eu vou ter que ser homossexual, já que o cara me estuprou. A história chama a atenção para uma realidade pouco comentada. Os meninos também são vítimas de violência sexual. Nós temos todos os medos de mulheres que são estupradas. Um ponto a mais de ter essa questão da masculinidade ter sido afetada. Só depois de 15 anos, ele conseguiu quebrar o silêncio e falar sobre o abuso sexual sofrido na adolescência. Eu demorei a falar. 27 anos, foram cerca de 15 anos até eu conseguir falar a primeira vez. E eu tô com 41, ainda é difícil. A primeira pessoa que soube foi minha esposa. Eu já estava com ela há tempo suficiente para ter essa confiança, acho. Estamos juntos até hoje. E ela é minha maior confidente, inclusive. Não sei exatamente que dica dá para evitar isso, mas eu acho que atenção e não ter vergonha. Não, falar abertamente com o menino, principalmente com as meninas. As meninas passam isso diariamente. São as maiores vítimas, né? Nós somos vítimas também, mas elas são as maiores. Diante de uma situação como esta, como os pais devem proceder? Quais os sinais de alerta que podem indicar que uma criança ou adolescente foi vítima de violência sexual? Para responder a essas e outras perguntas, nós conversamos com a coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, Gisela Monteiro. A psicóloga explica que os pais devem estar atentos principalmente a mudanças bruscas no comportamento, tanto em crianças quanto em adolescentes. O que aconteceu com ele que ele relata? Ele lembra disso até hoje. Ele se tornou, não vou dizer que um alcoólatra, mas ele passou a beber e talvez um pouco mais tarde tenha se tornado alcoólatra. Ele se retraiu, ele teve dificuldades de relação, isso alterou a identidade sexual dele. Ele falou, eu não sei se eu vou ter que virar gay por conta disso, porque é um momento de definição, né, de identidade, de experimentação. E ele foi obrigado a experimentar uma coisa que ele não escolheu. Então, o que a gente fala do ponto de vista de quem está acompanhando o desenvolvimento, a vida dessas crianças, desses adolescentes, é atentar para grandes mudanças. Então, ele passou a beber, ele se retraiu, ele se encolheu, ele se restringiu nas saídas na vida social dele. Isso tudo deve ser observado como um indicativo de que tem alguma coisa errada, né? Segundo ela, por mais chocante que possa parecer, os menores acabam sendo abusados mais de uma vez em datas diferentes, com medo das ameaças que recebem. Como no caso da vítima que nós entrevistamos, que aos 13 anos se encontrou por outras 2 vezes com o estuprador, por medo de que ele contasse sobre os abusos aos seus amigos. Acontece porque ele foi ameaçado, né? Se você não vier, eu te bato, eu conto para todo mundo, eu te mato, eu faço alguma coisa com alguém da sua família. Às vezes não é nem contra a própria pessoa, eu vou pegar a tua irmã mais nova, uma pessoa da sua família, ou eu mesmo te espanco e eu conto para todos os seus amigos que você... porque ainda nos dias de hoje, infelizmente, ser gay muitas vezes é colocado como um xingamento ou como uma coisa ofensiva, o que não é, na verdade. Então, essas ameaças fazem com que o outro fique refém desta situação e ela se repita, né? Na hora de alertar os filhos, Gisela diz que para cada faixa etária existe uma orientação adequada. Com as crianças, a gente sempre dá a mesma orientação, de que não faça nada que você não entenda o que é, não aceite doces, presentes. Agora, é muito vago porque você teria que explicar a ameaça que isso causaria. Porque você vai se intoxicar, o que não é verdade, né? Então, é complicado isto. O que a gente sugere é que, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, 6, 7, ela vai estar onde? Ou ela está na escola, ou ela está em casa com alguém responsável. É raro você ver uma criança
nessa faixa etária vagando ou solta em casa sem alguém cuidando. Então, que tenha muito cuidado com as pessoas encarregadas do cuidado da criança, da responsabilidade. Seja alguém pago, babá, profissional, na escola, numa creche avulsa, porque essas pessoas estão por perto. Então, se ela está assistida por um adulto responsável, a gente encarrega este adulto de olhar por ela, porque deixar para que ela faça isso é muito difícil. E para adolescente? Para adolescente, aí o adolescente tem a chance de estar solto na rua, de estar andando pelo Gonzaga ou pelos bairros da cidade, ir da escola para casa, da casa para a escola. Então, aí a orientação deve ser feita desta forma mesmo, né? De que você não deve fazer nada que você não queira, que você não sabe o que é, que possa causar risco. E toda vez que você tiver dúvida do que é convite para quê exatamente, não vá. Na dúvida, não aceite, não vá, né? No caso aqui, era uma situação muito difícil para o menino, porque o cara era conhecido, né? Essa pessoa que ele se refere, vamos por aqui, vamos andar junto, ele já tinha jogado fliperama algumas vezes e, de repente, o cara o agarra, o assedia, leva para uma escadaria. Então, claro, berrar, gritar. Agora, ele não tinha ideia do que ia acontecer. É muito raro na cidade que ele vá sozinho a uma delegacia, mas ele podia contar para o diretor da escola, para um professor, para um pai, para um tio, irmão mais velho, alguém que pudesse ajudá-lo nisso, né? Os estudantes de comunicação da Unisanta vão assistir daqui a pouco uma palestra especial. O jornalista João Carlos Albuquerque, dos canais ESPN, vai contar detalhes da carreira e responder perguntas dos universitários. Ao vivo, o repórter Beni Coquito Filho tem mais detalhes. Boa noite, Beni. Boa noite, Carlos. Boa noite a você que nos acompanha pela Santa Cecília TV. Aqui no auditório, as pessoas já começam a chegar para acompanhar a palestra do João Carlos Albuquerque, jornalista. E é ele que está ao meu lado. Boa noite, João. Gostaria que você me falasse sobre essa emoção e a importância de passar essa experiência de quase 50 anos de carreira para os alunos que estão se formando em jornalismo. Boa noite a todos que nos veem. Você falou em emoção, é exatamente o ponto principal, é uma emoção, porque eu trabalhei em rádio, televisão, já tive bandas de música, já canto na noite ainda, toco violão, e joguei bola, joguei futebol, nadei muito quando morei aqui em Santos, no mar, jogava frescobol, mas eu acho que nada se compara. Tenho 2 filhas, são muitas emoções, como diria o rei. Nada se compara a 1 ano e meio de aulas que eu dei em Brotas, na minha cidade, do interior de São Paulo. Eu dei aula para 130 crianças e adolescentes numa escola particular, da 5ª série até o 3º colegial. E foi uma experiência assim, fascinante. E, eventualmente, me chamam para conversar com alunos, com professores e pais de alunos. Eu acho... Olha, sinceramente, não me sinto capacitado para tanto, principalmente num mundo em transformação. Não sei mais do que um jovem como você, que vocês têm. Hoje eu vi um documentário dizendo que jovens hoje assistem filmes e vídeos acelerando a velocidade do filme, do vídeo. Eu fiquei chocado. Isso eu desconhecia. Eu tenho medo que a gente esteja criando alguns robôs, mas nesse momento o nível de informação é enorme. Eu espero que essa informação ajude o novo homem a consertar o planeta que a minha geração e outras gerações destruíram. É nascido em Brotas, mas qual a sua relação com a cidade de Santos? Então, a gente saiu de Brotas, eu morei em Brotas, depois em Pederneiras, em 68 mudei para São Paulo. Com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Em 71, nós mudamos para Santos. Era uma opção, porque a minha irmã tinha uma bronquite crônica em São Paulo, e o médico falou para o meu pai, olha, se vocês forem morar na praia, é bem provável que ela melhore. Ela se curou, ela sarou morando aqui em Santos. Foram 3 anos morando aqui no Itararé, e eu cheguei a fazer uma peneira no Santos como goleiro, porque eu jogava na Várzea em São Paulo. Um tio meu que morava aqui em Santos me levou na Vila Belmiro. E eu não queria ser jogador. Eu já usava óculos como você desde os 12 anos, aliás, uso até hoje.
E eu achava que era uma loucura, que não ia ser jogador profissional, apesar de jogar bem no gol. Vou dar uns contatos aí para vocês conferirem. Aí, mas o que eu fiz de vontade própria foi pegar uma lista telefônica um dia e pegar os endereços das rádios, pegar um ônibus lá no Itararé, descer no Gonzaga e pedir emprego na Rádio Clube, que não tinha esporte, e aí eles me mandaram na Rádio Universal. Trabalhei 2 ou 3 meses na Universal com o Pedro Macedo, o Hernani Franco, depois fui para o Walter Dias, me chamou na Rádio Atlântica, e eu comecei a fazer rádio aqui com 16 anos. Me deram um gravador, mandaram para Vila Belmiro, eu fiquei amigo dos jogadores, virei torcedor do Santos. Finalizar em 30 segundos um recado para os estudantes. Para os estudantes de jornalismo. Olha, eu leio um livro em cima do outro, às vezes leio vários livros ao mesmo tempo, vou abandonando um, lendo outro, volto para aquele. Eu acho que é o que me segura nesse mundo louco, conturbado, com todo tipo de estupidez, de fake news, de robôs espalhando notícias absurdas, agressividade de todo tipo. O país é super violento, conturbado, feminicídio, violência policial, o planeta sendo sufocado por automóvel e plástico. Eu diria aos estudantes, se aprimorem para salvar o planeta. Obrigado pelas palavras então, João. E se você gosta de jornalismo, amanhã mais uma fera da televisão estará aqui no auditório do Bloco E da Unisanta. Felipe Ciani, repórter da Globo. Eu volto com você aí no estúdio, Carlão. Obrigado, Beni. Futebol, os times grandes de São Paulo não venceram, mas também não perderam na 10ª rodada do Paulistão. O comentarista Edson Calegares analisou o clássico entre Santos e Corinthians e a possível saída de Neymar do PSG para o Real Madrid. Boa noite, Carlos Lopes, e a todos que acompanham o Caderno Regional. O Campeonato Paulista teve mais uma rodada importante nesse final de semana, com o grande clássico entre Santos e Corinthians. Na verdade, o primeiro tempo foi melhor para o time do Corinthians, pressionou, criou oportunidades, mas o Santos, na etapa complementar, acabou também criando algumas chances de gol que, por pouco, não foram consolidadas. Cueva perdeu a grande chance numa reposição errônea do goleiro Cássio, mas o Santos, enfim, foi muito mais atrevido. Aquilo que normalmente vem acontecendo ao longo da competição. Por falar nisso, o próprio técnico Sampaoli, após o jogo, destacou uma autocrítica. Falou, eu errei na escalação do primeiro tempo, quando eu coloquei 3 volantes e trouxe o time muito para trás. Na etapa complementar, ele soltou um pouco mais a equipe, com a entrada do Rodrigo, e a equipe evoluiu. 0-0, eu achei que foi um grande resultado. O Santos se mantém com a melhor campanha do Paulistão e tem dentro do seu grupo o melhor time do interior, que é o Red Bull. Apenas 3 pontos separam o Santos da equipe do Red Bull. A Ponte Preta, que é a terceira do grupo, hoje não entraria na fase do mata-mata. Mas ela, se fosse só por pontuação, entraria na outra etapa em vários outros clubes, vários outros grupos, porque a campanha dela é melhor do que muitas equipes que estão em segundo lugar em outras chaves. São Paulo continua patinando, empatou sofrível contra a Ferroviária 1-1. E para fechar, uma notícia internacional que vem abalando o mercado do futebol. Surge agora rumores, um jornal muito importante da Espanha noticiou que o Real Madrid teria interesse em contratar o Neymar. E olha, não seria por pouco não. 1 bilhão e 500 milhões de reais seria a proposta para levar Neymar para o Real Madrid, que já é um sonho antigo do Real Madrid. Se você me perguntar se é uma boa, eu acho que seria. O Neymar, infelizmente, no PSG, ainda não deslanchou, né? E culminou com a eliminação do PSG em casa na Liga dos Campeões da Europa, e o Neymar não pôde participar, porque ainda está com problema no metatarso do pé, mas pegou muito mal a presença dele no Carnaval Carioca, né? Dizem até que será punido pela diretoria do PSG. De qualquer maneira, eu acho que o Neymar, voltando ao Real Madrid, ele poderia reencontrar o seu melhor futebol. Até porque o Real Madrid também é uma equipe de peso. Eu tenho certeza absoluta que o Neymar, que já fez um grande campeonato pelo Barcelona, sagrando-se até campeão da Liga dos Campeões, poderia repetir o feito pelo Real Madrid. 1,5 bilhão. Sabe o que significa isso?
45 milhões de reais cairiam novamente nos cofres da Vila Belmiro, porque o Santos teria 3% como o gerador, aquele que praticamente foi o fomentador da descoberta do Neymar. Nada mal, né? 45 milhões, se ele for para o Real Madrid, cairiam nos cofres da Vila Belmiro. É isso aí, Carlos Lopes. São as informações do esporte em São Paulo, no Brasil e no mundo. Um abraço. Outro. Obrigado, Edson. O Palmeiras empatou com o Mirassol fora de casa em 1-1. O gol do time da capital foi marcado pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, de pênalti. Já pela Série A2 do Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista bateu o Sertãozinho em casa e subiu para a 3ª posição na tabela. A partida teve transmissão ao vivo e exclusiva pela Santa Cecília TV. Logo aos 7 minutos, a Briosa abriu o placar. Carlos Alberto nessa bela jogada individual. Para bater direto. Gol da Portuguesa. O que se viu daqui para frente foi show de gols perdidos. A Portuguesa Santista criou inúmeras chances, mas não conseguiu ampliar o marcador. Bola perigosa, batida. Pega o goleiro, espetacular. Olha o Tufa, não está impedido, não, lança legal. Rodriguinho para fazer, Rodriguinho. Por cima. É bola para tocar por cima. Carlos Alberto, bela bola do Carlos Alberto com Ferro. Ferro desceu. Tocou na direita, jogada é boa, para fora, pela linha de fundo. Nossa, não tem mais perna. Olha a bola com o Diego Palinga, foi pro jogo, a batida para fora, pela linha de fundo, perde a Portuguesa, chance do segundo gol. Se você prestar bem atenção, a gente sempre tem uma outra escolha. Isso é muito pouco usual nesse campeonato. Eu tenho assistido a primeira divisão e eu não vejo essas equipes criarem como a Portuguesa cria. E, teoricamente, deveriam criar, porque são jogadores mais caros, são estruturas maiores. E eu não vejo isso. Então, esse detalhe muito relevante, ele é decorrente disso, do desgaste do jogo, do esforço para fazer as coisas acontecerem, mas sempre há uma melhor escolha. E aqui a gente costuma conversar muito com eles. A hora que você vai definir, abaixou a guarda e vai chutar no gol, você fez essa escolha. Mas será que se você retardar um pouquinho, se você levantar, você não encontra alguém do outro lado? O caso do Palinha era rolar para o Ferro entrar com bola e tudo. O desgaste do jogo, a iminência, a confiança é que simplesmente vou chutar no gol. Esse é o diferencial do cara que ganha $1 milhão ou não. Então, eles têm capacidade de fazer isso. Com a vitória, a Portuguesa Santista chegou aos 20 pontos e à 3ª posição na tabela. Levando em consideração que só faltam 4 rodadas e os 8 primeiros passam para a próxima fase da competição, podemos dizer que a Briosa está numa situação confortável? Para o técnico Sérgio Guedes, de forma nenhuma. Dos 12 pontos que ainda vão ser disputados, 9 são fora de casa. Por isso, todo cuidado é pouco. A primeira pedreira já é na próxima rodada, sábado às 5 da tarde contra a Inter de Limeira, 6ª colocada. A gente precisa trazer resultado de Limeira, senão você dá margem para alguém aproximar de novo. Eu acho que a próxima rodada não nos tira dos 4, mesmo perdendo. Pô, então só tem coisa boa para acontecer. E você precisa ser arrojado, você precisa ser ousado. E os jogadores precisam comprar a minha ideia e entender que o treinador deles faz conta cara, pô. E eles precisam pagar isso. De alguma forma, parcela. Parcela, mas pague. Os 4 primeiros classificados têm a vantagem de jogar a segunda partida em casa nas quartas de final. Ainda na coletiva, o técnico Sérgio Guedes calculou que com mais 10 pontos a Briosa atinge esse objetivo. E a edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br. Obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Boa noite.